Fala galera, estamos começando mais um episódio do MaromaCast. Esse episódio é o nosso número 3, nós já tivemos com a minha mãe Roseli, onde a gente contou toda a história da Maroma. Tivemos aqui também o nosso franqueado número 1, né, o primeiro da rede, que foi o Carlos. E hoje eu estou aqui com o seu José, o nosso franqueado, na verdade ele já é um multifranqueado, com mais de 5 lojas, né, seu José? Sexta loja já, né? Sexta loja. Sexta loja em apenas, foi 5 lojas em apenas 9 meses, né? E hoje ele está na sexta loja. Então vai ser um episódio super legal. O seu José tem bastante experiência já, que vai compartilhar com a gente. E isso vai ser super interessante, porque a gente vai aprender muito com o seu José. Seu José, eu gostaria de iniciar o nosso podcast com você se apresentando. Marcelo, obrigado pelo convite. A gente está na nossa sexta loja. Eu sei que foi um desafio, né? Mas a gente vem trabalhando para isso há muitos anos, né? Eu estou no comércio desde os 12 anos de idade, né? Com 19, 20 anos eu já tinha minha própria panificadora, né? Já trabalhei em loja de departamento como gerente, né? Trabalhei na indústria também, que isso também me ajudou muito na questão de procedimentos. A indústria tem muito isso, né? Método para executar as coisas. Processos, né? Processos bem claros. E isso também, acho que treina a gente para que esse momento pudesse acontecer, né? Legal. Seu José, junto com você, nós temos também a sua família que está junto, né? Você é natural de Pissarras, é isso? Sim, sou natural de Pissarras, né? Acredito que eu trabalhei apenas 3 anos em São Bento do Sul, né? Em um outro ramo, e depois voltei para Pissarras. A gente trabalhou na indústria, né? Numa multinacional. Então, quando surgiu essa inquietação de buscar alguma coisa nova de novo, né? Como já aconteceu no passado, a gente começou a fazer as pesquisas, né? Sim. E começou a avaliar os riscos, né? Que isso é o desafio de todo empreendedor no Brasil, que é o risco, né, de não dar certo, né? O medo, né, O seu José? medo, porque a gente, né, sofre com exemplos, né? A Sim. mortalidade de empresa no Brasil aqui é muito grande, né? Sim, Então a sim. gente precisaria fazer algo muito bem planejado, que a gente conseguisse dar conta de executar também, né? Não pode ser um passo maior que a perna. Sim. Então a gente precisava fazer um trabalho de meses aí Sim. de preparação, né? E envolvendo tanto a minha esposa, a Isa, quanto o meu filho, o João Miguel, né? Porque eles poderiam nos ajudar, me ajudar, para que isso também pudesse acontecer. Muito legal. É muito importante esse período que vocês fazem de pesquisa, de pesquisar o franqueador, de pesquisar a empresa, porque realmente, assim, tem muitas empresas franqueadoras que não cumprem o que elas prometem, né? Não têm experiência também no setor e isso é um grande problema. Isso para o franchise é muito ruim, porque isso prejudica a imagem do franchise, né? Então muitas pessoas pensam, oh, o franchise é ruim. Ele é ruim quando você tem uma franqueadora ruim, e realmente ele é ruim mesmo. Por isso que é importante você pesquisar muito sobre com quem você quer empreender, né? Eu lembro, seu José, que lá no início, depois a gente vai falar da primeira loja e tudo mais, mas quando você começou a sua primeira loja, você empreendeu, você trabalhava sozinho nela. Sim. A Isa continuou trabalhando no lugar onde ela trabalhava. O seu filho João Miguel auxiliava você, né? No finais de semana e até durante a semana, eu acho também, Sim. né? Ele tinha um período de escola, eu acho também. Exato, estudava, né? ainda trabalhava fora também e me ajudava no final de semana quando a É. Isa não poderia me ajudar. Então, isso tudo foi planejado já antes de comprar a franquia. Você pesquisou bem, você é uma pessoa que é bem organizado, né? Planeja bem as coisas, e isso é muito importante, né? Com certeza, toda essa sua bagagem auxilia muito para o sucesso que você tem nas lojas. Seu José, o que você fazia então antes de empreender? 7 anos antes de abrir a loja, Marcelo, eu trabalhava numa indústria de confecção em Luiz Alves. Certo. Antes desse período, eu era gerente de uma loja de departamento em Penha, né, e ajudei a abrir a loja, desenvolver todo o processo. A gente inaugurou essa loja, né? E saindo dali, eu voltei para a indústria, que fiquei os últimos 7 anos lá, trabalhando em estoque, gerenciando estoque, depois processo de acabamento das peças, né? Uma indústria de confecção de roupa infantil. Mas a fábrica ou o processo da indústria, ele é muito estático, muito repetitivo, né? Sim. E eu, quem sabe, uma inquietação que tem já, de não sei se está no sangue, como é, mas a gente sempre teve
essa vontade de empreender, de fazer coisas diferentes. Então, quando surgiu essa inquietação novamente, eu não deixei passar mais uma onda, né? Eu acabei fazendo meu planejamento, né, de sair da empresa, de buscar alguma coisa. Nesse período, eu já estava buscando não somente franquias, mas estudando um investimento próprio, né, empreender da maneira sozinho ou até mesmo como franquia. A gente busca e fez muitas comparações, né? A gente, como você falou, né, tem muitos modelos de negócio diferentes, né? Não é que está banalizado, mas existe uma oferta muito grande de franquias no mercado Sim, e a gente precisa fazer essa avaliação de risco, né? E legal. foi isso que eu fiz, né? Eu comparei Maroma com outras empresas do mesmo segmento Uhum. e também com franquias de outros ramos que não se conversam, como sorvete. Mas essa decisão foi com base nas entrevistas, na história que eu já conhecia da própria Maroma, né? Um produto que a gente já conhecia, uma marca que era reconhecida na cidade, na região, e foi isso que me deu um pouco mais de confiança. Com todos os franqueados que estão dentro da rede, vocês fizeram algo que a maioria das pessoas no Brasil não fazem, que é dar o primeiro passo, ter a coragem, ter atitude. Eu ouvi o Flávio Augusto falar que o dia 1º de janeiro é o dia da mentira. E por que é o dia da mentira? Porque no dia 1º de janeiro todo mundo faz o planejamento do ano. Eu vou começar na academia, eu vou começar no inglês, eu vou fazer dieta, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e nunca fazem, e não fazem nada. Então eu acho que o grande passo que o empreendedor pode dar é ter a coragem de fazer, com muita seriedade, com planejamento, né? Mas correr atrás realmente do seu sonho. Você estava lá trabalhando, né, como colaborador, CLT, e você resolveu não, eu vou dar meu primeiro passo, isso já veio de ti, né, do Uhum. sangue e tudo mais, mas você deu esse passo. E isso é o mais importante, é essa coragem de fazer acontecer. Porque as coisas não vão acontecer sozinha. Não vai cair nada no seu colo. Não existe sorte. Ah, que sorte que o senhor José Não, teve. não houve. Não, não foi sorte. Pode até ter sido, mas você correu atrás dela. Você foi buscar ela, né? Então isso é muito trabalho. Muito trabalho, trabalho, trabalho. E aí sim você vai conquistar as coisas, né? O trabalho devolve. Essa é a frase do Joel J. O trabalho devolve. E realmente ele devolve, né? Seu José, eu ia perguntar aqui por que você escolheu a Maroma, né? Você já contou o motivo que você escolheu a Maroma, né? A Uhum. qualidade dos produtos, você já conhecia a marca, então isso passou uma confiança para Exato. você, né? Realmente, a gente está completando 40 anos de mercado, nós gostamos de trazer os interessados aqui para a nossa indústria, para conhecer a nossa indústria, conhecer a nossa estrutura, esse nosso escritório da 4MR, né, onde ele serve como um grande centro de inovação, né, de tecnologia. Então, todas as melhorias que a gente faz para as nossas franquias partem daqui, a gente testa no nosso showroom que nós temos aqui, e isso é muito importante. Então, toda essa estrutura nos dá segurança, nos passa segurança para vocês saberem que vocês estão no lugar certo, né? Seu José, você já falou por que você escolheu a Maroma, né? Estava aqui comentando com a gente. Mas a minha pergunta é a seguinte: você teve medo de empreender? Você teve medo de dar esse primeiro passo, essa coragem que você teve? Como é que foi isso? Conta pra gente. Teve medo, Marcelo. Eu acho que o que eu vou falar é comum a todo empreendedor no Brasil, né? A gente sabe das dificuldades, a gente sabe do histórico, né? O histórico de mortalidade das empresas no primeiro ano, a gente sabe das burocracias, né? Da disputa por crédito para investimento. Isso tudo é comum a qualquer um dos empreendedores, né? O que muda é quando você tenta diminuir os riscos, né? Fazendo algo que você sabe ou buscando franquia, né? Você tem um modelo já validado e você não se põe tanto em risco, você diminui o risco, desde que você execute aqueles processos já validados pela franqueadora. Senão, não faz sentido você empreender com franquia, você vai se expor sozinho a esse risco, né? Eu sei que muitos empreendedores fazem isso, mas por medo, por preocupação, né? E buscando, ou tendo essa consciência de que a gente não é especialista em tudo, eu posso me sentir bem ou confiante em um determinado segmento ou fazendo uma atividade, mas nunca completo o suficiente para gerir uma empresa,
né, com todos os requisitos que precisa. Quando a gente vai para o ramo do franchise, da franquia, a gente divide muito isso com a franqueadora, né? Claro. E você tem a oportunidade de fazer aquilo que você sabe fazer com mais segurança, com mais tempo, e deixa outros processos que já são validados para a franqueadora. O melhor caminho para você empreender é a franquia. Por quê? Porque já é um modelo testado e validado. Nós estamos já há 40 anos nesse segmento. Nós já passamos por tudo, com vários tipos de problema, economia, clima, crise, pandemia, tudo. Tudo isso nós já passamos. Então nós temos uma vasta experiência e tudo isso a gente passa para os nossos franqueados. Né? Então tudo isso, senhor José, a gente encurta caminho. Então é muito importante realmente quem quer empreender, que não tem essa segurança, que não sabe, que buscar uma franquia. Porque a franquia é o melhor caminho para você empreender. Na sua visão, qual que é o grande diferencial da Maroma? É a proximidade. É a proximidade não só com o Marcelo, né, com o Murilo, com o pessoal da produção, com o suporte. É diferente, às vezes, de uma outra empresa ou de uma rede, às vezes, muito maior. Né? Vocês têm essa cultura da proximidade, né? A gente está falando, eu estou aqui pessoalmente, né? Conversando com você, eu estou aqui no escritório. Essa proximidade com o franqueado que faz uma diferença, né? A gente consegue ter esse suporte de uma maneira mais rápida, mais seguro, né? Diferentemente, às vezes, de outras franquias, ou até mesmo de estar empreendendo sozinho e não tem para quem recorrer. Perfeito. Que hoje o risco ou a dificuldade do empreendedor é isso, né? A gente toma muitas decisões, né? Sendo você empreendendo sozinho, e se você errar uma, errar duas, três vezes, às vezes na sequência, você acaba dificultando a tua permanência no mercado, né? Você acaba entrando em dificuldade por decisões erradas, né? Então, empreendendo com franquia, você acaba diminuindo a tua margem de erro, né? Perfeito. Eu trato isso, seu José, como um novo franchise. Essa proximidade junto com o franqueado, né? Fazer o franqueado pertencer à marca, participar junto das decisões, dos processos, isso é muito importante. Aquele franchise de antigamente, onde eu sou o franqueador, você é o franqueado, você compra o produto, aquela relação fria, isso não existe mais. Até ainda existe, mas essas franqueadoras vão deixar de existir. Exato. Porque hoje não é mais isso. E nós, da mesma forma que a gente dá todo o suporte para vocês, nós, da estratégia, também buscamos conselhos, mentorias, justamente para isso, para a gente estar bem alinhados, para também passar tudo isso para vocês de uma forma segura, de uma forma correta, toda essa experiência que nós temos. Sim. Então isso tudo é uma cadeia, é um processo, né, para a gente colocar em prática esse franchise 3.0 que eu chamo. E precisa ter muita disciplina. Muita disciplina, porque se você não tem disciplina, aos poucos os processos vão deixando de existir ou de fazer, né? Isso é muito comum, eu vejo muito, eu enxergo muito, quando eu falo com outros franqueadores, né, do clube do franchise onde eu participo, eles falam muito sobre isso. E eu falo, não pessoal, mas eu não faço assim, eu estou junto com o meu franqueado, ele está lá junto comigo, eu escuto ele, eu escuto as dores. O meu franqueado, ele é uma consultoria que eu faço de graça. Porque ele está me falando lá na ponta o que está acontecendo, o que estão pedindo, o que estão elogiando. Então, se eu pegar todas essas informações, obviamente, fazer um filtro delas, nossa, eu consigo evoluir muito os meus processos, os meus produtos, a dinâmica do negócio, né? Agora, conta pra gente um pouquinho da história, da busca do nosso primeiro ponto, né? Eu lembro que quando você me ligou, né, a gente fez o primeiro contato, você me ligou, era final de dezembro, eu estava na praia, eu lembro ainda, na areia, isso era um barulho, eu quase não conseguia entender, a gente trocou ali, fizemos a nossa primeira ligação, nosso primeiro contato, e enfim, a gente fechou o negócio, e aí a gente foi em busca do nosso ponto comercial, onde você queria abrir já para aquele verão. Isso foi em dezembro e você já queria abrir para aquele verão. Conta um pouquinho para a gente como é que foi essa história aí. Foi no mínimo divertido agora, né, para contar. Né? Agora, né? Agora para contar foi divertido, né? Mas a gente levou 4 meses para inaugurar a loja, né? E o desafio de encontrar sala, ele continua sendo o desafio de qualquer franqueado, de qualquer loja que eu vá abrir para frente. Procurar sala, o ponto comercial ideal é a maior dificuldade. Então, eu, na ansiedade e na vontade de empreender o quanto antes, até porque eu já tinha saído do meu antigo emprego para empreender, então, o quanto antes, melhor. Foi
inicialmente a vontade de abrir em Pissarras, então a gente começou a fazer o foco ali na procura por lojas em Pissarras, mas os aluguéis na época era muito superfaturado, e a gente começou a ampliar um pouquinho mais essa busca, né? Itajuba, Barra Velha, né? Até que lá por comecinho de abril a gente conseguiu uma sala comercial que a gente até não, eu já tinha olhado e não tinha dado muito potencial para ela, por acreditar que ela fosse pequena, né? Aí num dia que estava eu num lado da cidade, você e o Murilo em outra, né? A gente estava para se encontrar para almoço, alguma coisa assim. E você entrou para um lado da cidade, eu entrei por outro. E você mandou uma foto para mim da sala comercial com uma placa para alugar. Então, essa foi uma lembrança boa, porque eu já tinha passado na sala e não tinha visto esse potencial na sala. Sim. Por isso que a importância de envolver a franqueadora no ponto comercial e o franqueado não ter ansiedade de fechar logo. Assim como a gente faz com a compra de um carro, parece que o primeiro que a gente vê, a gente quer levar, Sim. mas eu acredito que o ponto comercial é algo que é muito importante para o sucesso. Eu digo, senhor José, que é fundamental. Tanto é que essa é uma parte que o Marcelo vai em loco para ver os pontos comerciais, porque é importantíssimo a gente entender se aquele ponto atende todas as características que nós buscamos. E o processo da loja em si, a operação depois, é muito mais simples, muito mais fácil. Agora, se você erra no ponto comercial, o seu negócio já começa errado. E é muito difícil você conseguir reverter um ponto ruim. É muito difícil, porque ele não tem as características que você precisa. Então, realmente é um grande diferencial nosso da Maroma Express a gente ver em loco esse ponto, além das ferramentas que a gente tem de inteligência artificial, mas nada como o Marcelo ir lá, conversar com o comércio, entender fluxo, tudo mais, e a gente ter esse olhar mais apurado em loco, né? Hoje é divertido abrir loja, né? A parte de procurar o ponto, quebrar a parede e reformar a sala. Essa é a parte mais gostosa, eu acho, do processo da abertura da franquia, né? É uma que eu me motivo muito a fazer, né? E depois os desafios vêm no dia da inauguração. Sim. Seu José, e como é que foi daí? Essa foi a primeira loja, a gente abriu, e você abriu 5 lojas em apenas 9 meses. Sim. Como é que foram as outras lojas? Como é que foi a montagem da segunda, da terceira? Eu também lembro num episódio que você falou assim para mim, Marcelo, eu não sei qual loja foi, mas você falou assim, eu não quero mais achar um ponto comercial que eu preciso fazer reforma. Eu não aguento mais fazer reforma, eu quero já achar um ponto que esteja pronto. Falei, não, senhor José, tudo bem, com certeza vai ser mais fácil, né? Não tem toda essa dinâmica aí de pedreiro, de obra, né? Mas logo na sequência a gente achou uma mais difícil ainda, né? Mas o ponto era muito bom, né? Mas a sexta loja eu quebrei mais parede do que nas primeiras, então a gente não está melhorando nisso, né? Eu acho que o ponto comercial ele não é somente a loja perfeita internamente, mas a localização, a região. Então, em algum momento vale a pena a gente investir, reformar o que precisa ser reformado, porque o ponto é bom, né? Não somente a sala em si. Sim. Mas, voltando à tua pergunta, Marcelo, com relação à dinâmica ali de abrir a loja, em 20 de abril a gente inaugurou Barra Velha. Eu fiquei 5 meses operando a loja sozinho, né? A Isa vinha no final de semana para me ajudar, o meu filho, o João Miguel, também trabalhava fora e vinha nos ajudar também no final de semana, porque, embora a gente passou pelo inverno... Você abriu a loja no início do inverno. Em abril, 20 de abril, final de abril. Então você tinha o inverno todo pela frente. Você abriu em abril. Exatamente. E essa era a nossa maior preocupação. Passar pelo inverno, não tendo o faturamento de verão. Mas Deus ajudou também, porque a gente teve até 15 de junho uma onda de calor muito grande. Então a gente startou a loja e teve um período muito bom de faturamento e acredito que a população adotou a loja, né? A gente passou um inverno muito positivo, né? Com um custo baixo, porque eu operava a loja e a Isa e o João Miguel me ajudavam nessa dificuldade para o final de semana. Então a gente abriu uma loja e depois, só de 5 meses em diante, foi em setembro que a gente conseguiu abrir a segunda loja. Setembro até janeiro, a gente abriu outras 4 lojas.
Então, é aí que está o desafio. Foram 4 lojas em poucos meses, né? Sim. Então, quando foi meio de janeiro, a gente já tinha 5 lojas. O desafio foi esse, deixar a loja operando em Barra Velha, para que eu conseguisse me dedicar a Nas encontrar outras. pontos e acompanhar a reforma e desenvolver as próximas. Muitos, seu José, me perguntam assim, ó, Marcelo, qual que é o melhor momento da gente abrir a loja? A gente não tem o melhor momento. O melhor momento, sabe quando é, seu José? Quando a gente acha o ponto comercial. Exato. Então, assim, obviamente que a gente sabe que no verão tem uma venda maior. Então, assim, Marcelo, então eu vou esperar para abrir só no verão. Claro, no verão ele vai ter uma venda maior. Mas às vezes o ponto comercial, aquele ponto top, ideal, ele não está disponível no Não, verão. exato. Então, quando é o melhor momento de abrir a loja? Quando você achar o ponto comercial. Nós abrimos a loja de Barra Velha na entrada do inverno, né? Nós não sabemos como vai ser o clima do inverno. Vai ser quente, vai ser frio, vai ser chuvoso, vai ser... Nós não sabemos. Então, tem inverno que nos ajuda, que é muito bom, como foi o caso dessa sua primeira loja. Agora, o inverno passado foi um inverno bem rigoroso. Eu não lembrava quando foi a última vez que nós tivemos um inverno tão rigoroso, né? Mas o importante é a franqueadora dar o suporte, ter as estratégias para que a gente consiga fazer a roda girar. Exatamente. Né? Chegou agora uma hora muito boa do nosso podcast, que é a hora da gente provar produtos. Vamos ver o que a galera preparou pra gente. Eu não sei qual que é o sabor, mas vamos ver Bora aí lá. qual que vai ser o nosso sabor do dia. É fácil me agradar, Marcelo. É mesmo, é? Vamos ver aqui. Opa! Temos 2 opções, seu José. Podemos escolher. Temos aqui o nosso picolé de morango, tá? Esse picolé de morango aqui é fantástico, feito com fruta de verdade, parece que você está comendo a fruta, tá? Temos esse picolé, seu José. E nós temos o nosso campeão de vendas aqui, grande sucesso, né? É o sagu de vinho. Esse produto aqui ficou um produto fantástico. Ele é aquela receita, seu José, da avó, da mãe. Sim. Então o sagu realmente, a gente prepara todo o recheio do sagu para saborizar o produto. Então realmente ele é feito com o sagu lá da mãe, da avó, né? E dentro a gente colocou um creme de baunilha, um creme branco que a gente chama, né? Que é a combinação do sagu de vinho. E nesse produto a gente também coloca as bolinhas do sagu. Ficou um produto fantástico. Você prefere qual, seu José? Eu vou ficar com o morango. Morango, eu vou de sagu aqui para a gente provar Fechou. o produto. Nem um pouco artificial, né? É. Muito bom. Esse aqui é fantástico. Esse final de semana ainda eu comi essa sobremesa. Quando eu comi a sobremesa, eu lembrei do picolé. Olha só. Normalmente é o contrário. Ao contrário. Né? Você consome o picolé e lembra da sobremesa. Quando eu comi a sobremesa da minha mãe, eu assim, meu Deus, é igual o picolé de sagu. Né? Então, olha só como é importante essa memória efetiva que a gente tem. Legal, né? Muito legal. Essa pergunta aqui é uma pergunta muito importante, porque ela vai servir para muitos franqueados também, né? Principalmente aqueles que estão começando agora, né? Estão passando o primeiro inverno ou até vão iniciar um pouco mais para frente, mas já entenderem também como funciona toda essa dinâmica, né? No verão a gente sabe que tem uma venda muito relevante, né? Dentro do nosso cenário anual. Nós estávamos conversando antes como é importante ter essa mentalidade de empreendedor e conhecer sobre o nosso modelo de negócio, a sazonalidade dele. Isso é importantíssimo para a gestão dos negócios, né? Como você trata o faturamento versus operação, né? Ou seja, o quanto a loja está vendendo e você faz os ajustes da operação. E já emendando uma próxima pergunta, pensando também na sazonalidade, né? Inverno e verão. O que você pode falar para a gente? Um setor como o nosso, que é tão sazonal, né? Ou muito mais do que outros, né? A gente precisa estar muito atento ou ter uma percepção um pouco mais global, assim, do que é apenas o mês, né? A gente olhar um mês de dezembro, um mês de janeiro, a gente acha que tá muito lindo, tá muito bom, mas a gente sempre tem uma percepção de
ano, né? Nos últimos 12 anos, nos últimos próximos 6 meses, a gente precisa ter essa percepção, essa consciência, né? Embora, às vezes, você tenha uma loja que ainda não passou pelo inverno, você pode não ter com clareza qual vai ser o faturamento, né? Mas a própria franqueadora, ela pode te fornecer uma previsão de faturamento para aquele período e você ter uma noção de que você precisa de X, Y valor para que você passe com segurança. Em algum momento, não vai precisar, vai depender das previsões do tempo no inverno, que afeta muito no faturamento. Então, se você tem uma boa consciência, né, faz um caixa para manter essa segurança, deixa lá esse caixa rendendo, se você mexe se for necessário, isso te dá um pouco mais de tranquilidade para passar pelo inverno, né? A gente tem lojas que, todas elas agora estão indo para o seu segundo inverno, né? Mas a gente já tem essa noção, mas nas primeiras lojas a gente tinha apenas previsão. Uhum. Então a gente precisa ter essa consciência, essa maturidade de que o faturamento de verão ele para você olhar para o inverno, né? Sim, Você precisa ter essa percepção, né? perfeito. Quando começa a startar o verão novamente, aí entra a questão da mão de obra e o que a gente precisa fazer. Você contrata o mais tarde possível, Uhum. né? Você contrata o mais tarde possível para quando realmente estiver quente o suficiente, né? E você precisa rapidamente virar também essa chave para ajustar o custo fixo Quando no para período quando quando ele começa a começar. Não baixar, espera ficar negativo, não espera cair demais para depois começar a dispensar. Às mexer. vezes você já passou da experiência de alguns funcionários, você precisa ter toda essa percepção, né? Essas contas, esse planejamento no dia a dia ali, né? Acompanhando isso. Então, precisa ter velocidade nessa decisão, Uhum. né? Eu sempre falo assim, seu José, da mesma forma que é um desafio para a gente essa sazonalidade, ela é um grande diferencial. Uhum. Porque aqui nós estamos numa rede. E essa rede, a gente passa as orientações, né? A gente tem as nossas lives mensais que são importantíssimas. Tem franqueado que não assiste, mas não pode perder de ver a live. É importantíssimo. Você que está assistindo aqui o podcast, você não pode deixar de assistir as lives, porque é na live que a gente passa todo o cronograma do mês, as estratégias. Isso é muito importante. Então, como é um grande desafio, mas você tendo toda essa orientação, se torna um grande diferencial. Uhum. Diferentemente de várias sorveterias que nós temos, que eu costumo falar sorveterias de esquina, que elas não têm esse suporte, não têm esse apoio. Então, eles começam a confundir a sazonalidade, querem vender café, sopa, salgadinhos, perdendo a identidade do negócio. E quando eles começam a perder essa identidade, eles também observam que isso não dá o lucro que eles imaginavam, porque tem muito desperdício, eles não entendem, já estão entrando num segmento de restaurante, de lanchonete, que já é um outro problema, já é Uhum. um outro bicho, não é o nosso negócio, Exato. né? Então, eu sempre falo, tanto essa questão da sazonalidade como a logística é desafiadora para o segmento de sorvete, mas que se torna um grande diferencial quando você faz com maestria. Então, nós temos 40 anos de história que a gente Isso. consegue orientar os nossos franqueados com isso, né? E tornar esse desafio um grande diferencial. Mas o franqueado também precisa entender isso, ter Sim. essa mentalidade de empreendedor, entender, querer entender também quando a gente passa a orientação, porque também tem alguns que querem tomar outras decisões, né? E aí a gente também não pode se intrometer, porque a operação, quem cuida é o franqueado, é a Sim. parte dele, né? Mas é muito importante o que você falou, ter essa mentalidade e ouvir a franqueadora para que siga o caminho correto. Hoje existe dificuldade de contratação de funcionários. Como vocês lidam com isso? O que vocês fazem? Nós até estávamos conversando antes ali sobre atrair o cliente para a loja, esse atendimento, né? Mas falando um pouquinho de funcionários, depois já entrando nesse assunto de atendimento, como é que vocês tratam? Tem dificuldade de achar pessoas, fazer esse treinamento? Conta um pouquinho pra gente. É um desafio, Marcelo. A gente não é um desafio que é somente da sorveteria, do nosso ramo. A dificuldade de mão de obra, ela é generalizada na nossa região, né? Então, a gente, quando divulga uma vaga, a gente recebe muitos currículos, mas principalmente com pessoas que não têm experiência.
né? Em algum momento a gente vai precisar contratar pessoas que não têm experiência. Fica sobre nossa responsabilidade desenvolver essa pessoa, Sim. né? O mercado não tem pessoas disponíveis, né, com a experiência que nós gostaríamos, né? Então a gente precisa se comprometer em fazer esse treinamento. O que eu falo, né, até numa integração? A gente entrega um ambiente bonito, limpo, organizado, decorado, alegre. Gostoso, alegre. A gente entrega um produto de qualidade reconhecido. A gente entrega um preço muito atrativo, competitivo, né? Fica na nossa responsabilidade o atendimento, né? Quando o cliente bota os pés dentro da loja, muita coisa por trás já foi feita. Muito trabalho, muito investimento de tempo, de marca, já foi feito. Então, fica sobre a responsabilidade da gente fazer um bom atendimento. Mesmo que eu não aumente o meu ticket médio naquela venda, naquela primeira visita daquele cliente, mas que ele volte em um segundo momento, isso foi feito um trabalho muito bem feito ou um atendimento bem feito. E isso precisa ser valorizado. Em algum momento no inverno, a gente pesa isso, né? Pô, eu preciso baixar meu custo fixo, né? Eu não consigo baixar aluguel, não consigo baixar outras coisas. A gente precisa baixar aonde consegue, no caso, a mão de obra, Sim. né? E certas pessoas que se desenvolvem tão bem e a gente gostaria que ficasse, a gente toma essa decisão. Não, a gente vai assumir esse custo a mais, a gente, ao invés de demitir, a gente vai ficar, porque a pessoa se incorporou àquela cultura da loja, né, que a gente está desenvolvendo, né? A gente é uma empresa nova, no caso, a nossa operação de franquia. Então, a gente acaba precisando valorizar essas pessoas que absorvem essa cultura e nos ajudam a passar pelo inverno e que a gente possa contar com elas no próximo verão. Isso também é algo que a gente precisa valorizar bastante. Mas a dificuldade de mão de obra na nossa região, ela é real, né? Então, hoje a gente tem essa responsabilidade de desenvolver, né? A gente precisa focar no atendimento. Inclusive, nós temos o nosso programa Cada Dia Melhor e nós vamos criar eu falei na última live, nós vamos criar um treinamento sobre atendimento, né? Vamos fazer então esse treinamento sobre atendimento porque ele é muito importante. Nós falamos que o nosso franqueado de sucesso é o programa que o nosso suporte visita as lojas, né? Conversa com vocês, tem 3 pilares, né? Loja cheia, mas eu digo loja cheia, loja bonita, loja organizada, loja limpa. Operação, então assim, a operação ela envolve várias coisas, e principalmente o atendimento, que é o que você estava citando agora, né? Então tem muito currículo, mas os currículos não são qualificados, nós precisamos qualificar eles dentro do nosso negócio. E depois o marketing local, que é de responsabilidade do franqueado, né? A franqueadora entrega várias ferramentas já, mas cada loja tem a sua particularidade que ela precisa fazer o seu papel também. Então, trabalhando esses 3 pilares corretamente, que nós orientamos todos os franqueados a fazer, a gente já tem uma grande possibilidade do sucesso, né? Agora, se a gente não tem essa atitude de fazer acontecer esses 3 pilares, aí já começa a se tornar um problema. E a gente não pode, seu José, assim, o mercado está ruim, a economia está ruim, esse ano tem político, é isso, aquilo. Nós não podemos ficar parados esperando isso. Não, então eu vou esperar a política se resolver, eu vou esperar a economia melhorar. Isso não existe. Nós precisamos fazer o nosso papel. Eu falo assim, o nosso máximo tem que ser o mínimo. O nosso máximo tem que ser o mínimo para a gente fazer. Então, essa nossa atitude que vai fazer a diferença. A mesma atitude que você teve de empreender, aquele pezinho que você deu, não, eu vou fazer acontecer, eu vou dar o primeiro passo, você tem que ter também no dia a dia na loja. Né? Você não pode deixar para amanhã, você não pode, amanhã eu treino, amanhã eu organizo, amanhã eu limpo, amanhã eu faço panfletagem, amanhã eu patrocino. Não pode ser, principalmente nos períodos quando é mais difícil atrair o cliente para a loja. É aí mesmo que você precisa intensificar essas ações. Ô Marcelo, até gostaria de complementar e até divulgar, mostrar, né, que é uma outra coisa que a gente está fazendo, que é a necessidade de um regimento interno. Né? Eu acredito que empresas grandes têm, né? Já trabalhei em outras empresas que eu ajudei até a desenvolver a questão dos procedimentos, e a gente está agora desenvolvendo o nosso regimento interno. Então, vai ter as nossas regras básicas
né, da empresa, né, no caso das minhas, e a cada menção, por exemplo, ou fazer a operação de caixa conforme instrução de trabalho ou POP número X. Aí a gente vai desenvolver na sequência a operação por escrito, né, de como fazer, até para facilitar na integração e e facilitar o treinamento, vai ficar disponível esse procedimento para todas as lojas, para todos os funcionários. Isso é uma coisa que vai nos auxiliar na questão do treinamento. A gente hoje busca essa mão de obra mais qualificada que a gente não tem, mas também a gente precisa criar maneiras de que a gente consiga desenvolver de maneira mais rápida essas pessoas. Parabéns por essa iniciativa. Com certeza a administração das suas lojas vai ficar muito mais fácil Sim. com esse regimento, porque a regra lá já está clara, o colaborador já foi treinado, então não tem surpresas para ninguém, fica muito fácil, Isso. né? Então facilita muito a administração das lojas, o gerenciamento dessas lojas. Eu tenho uma pergunta aqui a respeito do gerenciamento das lojas na parte de fechamento de caixa, né? Essa operação, a gente sabe que as nossas lojas elas não movimentam muito dinheiro, porque hoje o método de pagamento está muito digital, né? Mas como é que vocês fazem o fechamento de caixa no sentido de sistema, de organização, né? Tendo essas lojas que não são próximas, né? Tem loja em Barra Velha, tem loja em Itajaí. Como é que funciona essa operação de vocês, tanto para gerenciar como esse fechamento de caixa? Hoje a gente tem uma rotina mais clara, né? Então, quase que diariamente a gente passa nas lojas, recolhe, né, o fechamento em si, né? Como você falou, o percentual de dinheiro é muito baixo, né? Mas a gente não pode deixar de fazer a conferência o quanto antes, né? A gente não faz a conferência aí com relatórios de cancelamentos e todos os valores, né, que são apontados ali pelo operador. Isso é diário, né? E em Barra Velha, Pissarras, Itajuba, eu mesmo ou outra pessoa, né, o João Miguel pode passar e faz essa coleta, a gente traz para fazer a conferência. Nas lojas de Itajaí, a gente tem uma supervisora. Ah, legal. Essa pessoa ela é responsável de passar e monitorar a operação, né, e todo o resto nas atividades da loja, nas 3 lojas. Então, ela também faz a conferência do fechamento de caixa e, se precisar, ela já faz os depósitos e já adianta. Então, é uma supervisora para 3 lojas. Muito legal, senhor José. Então você tem 2 lojas em Barra Velha, né? Uma na Praia Itajuba, bairro Itajuba, e outra no centro, e tem 3 lojas em Itajaí. Então você tem uma pessoa, uma supervisora, que fica nas lojas de Itajaí fazendo essa gestão para você, e você fica, né, em Barra Velha. E isso é legal, por quê? Porque quando você tem mais lojas, você já é um multifranqueado, você tem essa possibilidade de colocar uma pessoa para auxiliar, porque você já tem faturamento para isso, né? Quando você tem uma loja, até 2, ainda não dá, Sim. né? Agora, quando você tem uma quantidade de lojas maiores, cada uma paga uma fatia daquele colaborador, então já começa a ficar mais interessante e também necessário, né, seu José, para Sim. conseguir dar a atenção para os colaboradores Exatamente. e fazer acontecer o nosso franqueado de sucesso, né? São por 2 motivos principais, né? Um é para manter o monitoramento e treinamento constante dos colaboradores, né? Resolver problemas que são mais momentâneos. E 2, por conta da distância, né? Eu não conseguiria estar no verão, né? A transferência de Pissarras, onde eu moro, para Itajaí, em alguns momentos do verão, são 2 horas, 1 hora e meia. Então, a gente não resolve de maneira muito rápida algumas coisas. Então, tendo uma pessoa dentro da cidade fazendo esse trabalho, nos auxilia bastante, né? Até porque a gente precisa estar presente em outras lojas também, né? A gente consegue administrar um pouquinho melhor nessa questão. Seu José, qual o seu sonho? Passar por junho, passar por julho. Eu acredito que o sonho não é muito subjetivo, né? Quando a gente fala em sonho, parece que é algo muito longe, que eu ainda vou buscar, né? Eu acho que a gente precisa trabalhar com objetivos claros a curto prazo. Então, está acabando maio, ok, a gente precisa pensar em junho, tem um desafio de julho. Então, eu acho assim, eu fico feliz de ter passado por junho, por julho, por passado pelo inverno, né? Eu acho que tendo a possibilidade de vencer desafios que são a curto prazo, isso também me deixa muito feliz, né? A longo prazo a gente tem algumas coisas, principalmente na vida pessoal, né? Mas a gente
começa a dividir isso muito com quem está nos acompanhando, né? Não somente família, mas também pessoas que estão participando desse crescimento, né? Colaboradores, ali, funcionários que a gente consegue perceber neles essa absorção da cultura, do que a gente está buscando, né? Então são pessoas assim que a gente gostaria de levar junto conosco, né? Nesse crescimento. Legal. Eu também, seu José, eu não gosto de ter planos longos, eu gosto de ter planos todo ano. Então, assim, esse ano, 100 lojas. Porque muda muito rápido também, né? E Exato. você tem que ajustar a rota o tempo todo, né? Então, eu gosto de fazer planos anuais que facilitam a busca dessa meta, né? Então, eu sempre gosto também de ter sonhos, ter metas mais curtas, Mais né? perto. Mas claro que a gente também tem a nossa visão de olhar para frente, onde a gente quer chegar e tudo mais, né? Exato. Seu José, qual a combinação, complemento, né? Pode ser combinação ou complemento favorita de sorvete? Então, qual sorvete você gosta? Se você gosta de incrementar, dar uma turbinada, qual que é o gosto? Eu respondo sem pensar muito. É o tropical. Limão, uva e maracujá. Sorvete Sorvete no pote tropical. tradicional. Limão, 3 maracujá e e uva. uva. A combinação dos Combinação três, perfeita e pode ser inverno e verão. muito legal, seu José. Sabe que depende muito da idade, né? Então, assim, normalmente pessoas mais jovens, crianças, gostam de produtos mais com chocolate, baunilhas, baunilha com incrementos, ou turbinar a sua baunilha, né? Quando você vai indo para uma outra idade, você já começa nos sabores mais cítricos, mais azedinhos, É. de fruta, né? Então é muito interessante Aham. essa prospecção, essa percepção, na verdade, essa percepção do consumidor, porque isso também, a gente está aqui conversando sobre gosto, né? Eu tô na fase entre o chocolate e a fruta, né? Eu tô nesse meio do caminho. Mas é interessante isso porque para a gente entender a percepção do nosso consumidor, do nosso cliente. A gente colocou o açaí no buffet recentemente, a gente tem alguns projetos para lançar mais sabores também, porque nós temos uma geração jovem, que ela prefere o açaí ao invés de sorvete. Uhum. E nós precisamos atender esse público também. Então nós temos que estar atento, né? A gente também participa de eventos, né? Que apresentam pesquisas para a gente, tal, de consumo. Isso é muito importante a gente estar antenado. Seu José, eu quero agradecer a sua vinda, a sua disponibilidade para estar aqui com a gente, trocar uma ideia com toda essa galera aí. Com certeza é um assunto super relevante, né? Muito importante, que serve para todo mundo, para todos, né? É a experiência lá na ponta, lá sentindo como é abrir várias lojas em pouco tempo, desafio de inverno, gestão, visão. Então, assim, eu quero agradecer demais a vinda, né? A esse nosso bate-papo aqui. E com certeza virão mais lojas aí pela frente. Espero que sim. Marcelo, eu agradeço o convite, né? Agradeço a oportunidade de estar aqui, até compartilhar um pouquinho da experiência, né? De vida e até mesmo desses 2 anos aí que a gente está com essa parceria. Mas eu acredito que permaneça por muito tempo ainda. Com certeza. Temos um presente aqui para o senhor José. Ótimo. Senhor José, temos um presente aqui para você, para a Isa. Do João Miguel também, que é uma cesta aqui. Muito obrigado, tá? Vou deixar que vai ser bem aproveitada. Finalizamos então esse nosso terceiro episódio, um episódio super importante, relevante com o seu José. Agradeço aí a todos que estão nos assistindo, a nossa audiência, né? E logo, logo estará no ar outros episódios.